qual a expectativa do Botafogo para o Brasileirão 2025? Esse é o nosso guia do Brasileirão aqui da OWTV. Hoje falaremos um pouquinho sobre o Botafogo. Eu tô aqui com o Matheus Santana, sabe tudo sobre o Botafogo e vai trazer as previsões do Botafogo pro brasileiro. Vamos ver se a gente acerta um pouquinho, né, Will? Porque falar do time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas perdeu muita gente importante, né? Principalmente Luiz Henrique e Thiago Almada, esses dois aí, a torcida do Botafogo tá sentindo a saída até agora, mas era natural que fossem sair. E o Botafogo tendo que ir ao mercado repor essas peças. A gente pode questionar um pouco a qualidade de algumas reposições, como por exemplo o Arthur, que chegou para a vaga do Luiz Henrique, acho que é um degrauzinho um pouco abaixo, mas algumas contratações interessantes, como o Santi Rodrigues, que é um cara que já tem vídeo aqui no canal, a gente falou bastante dele, um jogador que tem muita expectativa para chegar no Botafogo e elevar o patamar desse time. Tem também o fato do Botafogo demorar para nomear um treinador, agora chega o Renato Paiva, né? É isso vindo que eu ia falar. Toluca. Treinador, Toluca, acho que é a questão principal, né? Para expor as suas ideias, para montar um padrão tático, treinador é o principal. E desenvolver os atletas também, né? Até porque você tem os seus jogadores chegando ali e não tem um cara para comandar, né? Esses atletas, acho que é algo que fez bastante falta nesse início de temporada no Botafogo. Perdeu a Supercopa do Brasil, no jogo que foi dominado por Flamengo. Depois teve a Recopa Sul-Americana, onde foi amplamente dominado pelo Racing nos 2 jogos, na minha visão. No primeiro jogo o Racing propôs muito bem ali, fez 2-0, poderia ter feito mais. No segundo jogo o Botafogo teve que sair, mas o Racing conseguiu ali na sua proposta se defender muito bem, sair nos contra-ataques e o 2-0 ficou até barato. Inclusive eu estava no estádio nesse jogo, estava lá no Rio de Janeiro, acompanhei essa partida in loco. E o Botafogo que deixou o seu torcedor chateado. Falei com alguns torcedores do Botafogo antes de fazer esse vídeo para entender como é que tá o sentimento do torcedor. O torcedor tá chateado, cara, porque eram 2 títulos inéditos pro Botafogo, né? E o Campeonato Carioca também, que o Botafogo ficou no 9º lugar, uma posição muito ruim, né? Até porque jogou muitos jogos com o time reserva, né? Isso, justifica um pouco a questão do calendário, né? O Botafogo iniciou o ano um pouquinho com o time reserva, mas as 2 competições principais que você comentou eram com a equipe principal. De fato. Então não tem muito o que falar. Agora o Carioca deixou um pouquinho de lado, né? O Carioca deixou um pouquinho de lado, até entendo. Eu acho que, de fato, um time que terminou a temporada realmente no final do ano mesmo, né? Os jogadores não tiveram muito tempo para descansar. Começou depois a pré-temporada, né? Tanto que no jogo contra o Flamengo, o Botafogo tinha uma semana de trabalho, o Flamengo tinha mais tempo, e acho que ficou visível isso na questão física. Até porque questões trabalhistas, né? Você precisa dar férias para os jogadores para daí recompor a pré-temporada e tudo mais. Então tem uma questão até trabalhista. Sem dúvida. Então, o Botafogo que deixou o seu torcedor chateado pela forma também como demorou para achar um treinador, um cara para comandar esses novos reforços. O Textor mesmo falou que era pré-temporada, mas o torcedor queria ganhar esses títulos. Então, o torcedor ficou chateado, mas eu acho que o futuro do Botafogo é um futuro bem promissor. Vamos com os números na tela? Isso que eu ia falar. Vamos trazer um pouquinho dos números Sem do mais Botafogo? delongas, né? Já falamos bastante aqui um pouco do Botafogo, agora vamos para os números, porque os números, claro, teve aquela parte do time reserva e tal, não ajudam tanto, né? Vocês podem acompanhar agora que o número de jogos, o Botafogo disputou 14 partidas nesse início de temporada. Apenas 4 vitórias, cara. Dá menos de 1/3 aí, né? Então, um empate, 9 derrotas. 12 gols marcados, 19 gols sofridos. É como você falou, fica um pouco feio o número, muito por conta do time reserva, por não dar tanta importância ao Carioca. Mas se você pega os números, são ruins. Não tem o que falar. E daí gera uma expectativa diferente pro brasileiro. O que você acha disso? Então, eu acho que agora com o Renato Paiva, que é um cara que gosta de um jogo bem posicional, e vamos ver como é que os jogadores do Botafogo vão se encaixar nisso também, eu acho que o Botafogo pode ter um rumo legal. Eu questionei um pouco a escolha do Renato Paiva, não acho que não é um cara tão provado assim para assumir esse time do Botafogo, porque a missão é difícil, né, cara? A responsabilidade desse ano é ainda maior, né? Porque ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, o torcedor tá com a régua lá em cima. E tem o Super Mundial ainda pela frente, tem o Super Mundial, perfeito. Muito bem lembrado. Então, rapidamente aqui, os jogadores chegaram no Botafogo. Jafinho, Jair Cunha, Cauã Lindes, Léo Link, Wendel, que chega no meio do ano. Esse aí é um jogadoraço, que tem vídeo aqui no canal também. A gente detalha bastante. Contratação, né? Esse aí vai mudar o patamar do Botafogo. Mas é uma contratação por uma posição que tinham 2 bons jogadores. Sim. É aí que entra no mérito. Será que as contratações foram certas? Na questão do Arthur, por exemplo. O Arthur não vai repor o que o Luiz Henrique é. Nem um pouco. Essa é a questão. Também tem vídeo dele no canal. Pode prosseguir, desculpa interromper. Também tem análise dele. Não, perfeito teu gancho aqui, porque tem análise do Arthur também no canal. Porque o Wendel é um baita jogador, mas veio para a posição que tem Gregory e Marlon Freitas, que já são jogadores que foram muito bem ano passado. Então, vem no meio do ano ainda, né? Então, assim, como é que vai estar a temporada do Botafogo até lá? Vamos ver, né? Também chegou o Arthur, né? Como a gente já citou, David Ricardo, Juan Cruz, né? Juan Cruz, que veio ex-Vasco, ex-Santos. É um cara que a torcida até agora não morreu de amores ainda, não demonstrou muito futebol ainda. Mas é menino novo. Menino novo. Tem o Nathan Fernandes, uma promessa, e o Santi Rodrigues, que chegou agora, então fechou com o Botafogo também, jogadores importantes. Eu vejo a torcida do Botafogo com mais expectativa no Nathan do que o próprio Arthur. Eu andei lendo um pouquinho sobre e vi isso.
Tem visão para jogo, inclusive, do Do Natan Natan também. tá? Todas as contratações têm Tem visão pra análise jogo. aqui no canal para todo mundo, torcedor do Botafogo, e todo mundo quiser conhecer esses jogadores. Vamos pro destaque, Isso cara? que eu ia falar. Curiosamente, saíram os dois destaques, né? Luiz Henrique e Thiago Almada. Eu fiquei curioso para ver quem você colocou como destaque do time. Então, o cara que eu destaquei aqui foi um jogador que ano passado jogou muita bola, foi um dos destaques ao lado do Almada e do Igor Jesus, do Luiz Henrique também. O quarteto, Eu fiquei né? o quarteto fantástico ali do Botafogo, fui no Savarino. Savarino, para mim, fez um ano espetacular. Acho que ele é o cara para conduzir essa reformulação do Botafogo, jogando mais por dentro ali. A gente até brinca, né, quando a gente fala do Savarino. Quando ele veio do Atlético Mineiro, acho que não tinha tanta expectativa assim sobre ele. Sabia que era um bom jogador e tal, mas o que ele virou no Botafogo, cara, os números falam por si só aí, ó. Números pelo Botafogo, tá? Ele tem 15 gols com a camisa do Botafogo. Ele é o segundo, né, do elenco com o maior número de gols. Tem 13 assistências, é o primeiro. Tem 113 passes decisivos, 19 grandes chances criadas, 116 finalizações, 52 finalizações no gol, 64 cruzamentos certos, 221 passes para a área rival. Ou seja, ele é um cara que cruza, é um cara que finaliza, ele é um cara que faz gol, dá passe decisivo. E do elenco do Botafogo, claro, a gente conta com as saídas também, né? Não conta mais não esses tem os números jogadores. do Luiz Henrique, por exemplo. Exatamente, que daí mudaria um pouco. Ele é o cara, ele é o primeiro em tudo. Então é o cara principal do time do Botafogo. Números dele com a camisa do Botafogo, tá? Desde o ano passado. É isso que eu ia chamar a atenção. De 8 características que você colocou, 7 ele é líder. E o que ele não é líder, ele vai bem como segundo, Ele é o que é a segundo. questão de gols. E 28 participações em gols. É muita coisa. É muita coisa, cara. Então o Savarino, um destacaço aí do Botafogo. E eu acho, tenho certeza, né? Não acho, que ele vai continuar mantendo um grande nível, porque ele é um cara que tá numa crescente muito boa na carreira e vai ganhar ainda mais protagonismo, tá? Nesse time do Botafogo. Sim, tende a ganhar, né? Isso Tende que a agora ganhar. ele joga mais por dentro, né? Joga mais como um camisa 10. Tenho curiosidade para ver como é que vai ficar o posicionamento dele com o Santi Rodrigues. Isso é Quem legal. vai jogar exatamente aonde, mas vai ser interessante. Agora, o Fique de Olho. O Fique de Olho Tô é um curioso jogador... que eu também não vi. Você não viu, mas o Fique de Olho também é um cara que chegou agora e chegou com muita expectativa. É o Santi Rodrigues, que é o meu Fique de Olho aqui, porque é um cara que joga muita bola, tá? Torcedor do Botafogo que tá com essa expectativa, já assistiu nossa análise aqui no canal. É um jogador que joga muito, os números dele pelo New York City já falam muito por si só, né? 40 jogos, 16 gols, 6 assistências, 22 participações em gols em 40 jogos, é bastante coisa. 89 passes decisivos, 105 dribles certos, 287 duelos ganhos, 185 bolas recuperadas. Por que eu coloquei aqui duelos ganhos, bolas recuperadas? Porque é um cara também que entrega sem bola, sabe? Então é um jogador que pode cumprir muita função como o Thiago Almada fazia. É isso, a gente fez a comparação no vídeo, né? Entre Thiago Almada e Santi Rodrigues. E realmente é isso mesmo. Realmente é isso mesmo. É um cara que pode cumprir essa mesma função e o torcedor do Botafogo, pelo menos os que eu conversei antes de fazer esse vídeo, estão com uma expectativa ainda maior, cara, em cima do Santi Rodrigues do que o Thiago Almada. Eu não sei se dá para ter uma expectativa maior, porque o Thiago Almada, para mim, era um jogadoraço e eu esperava até mais protagonismo dele com a camisa do Botafogo, Sim. tá? Uhum. Mas o Santi Rodrigues também é um jogador desse calibre. Um cara que joga muita bola. É que eu acho que o Thiago Almada dividiu muito responsabilidade, né? Como tinha o Luiz Henrique, como tinha o Savarino, ficou dividido. Mas vamos ver o Santi. Eu tenho curiosidade também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a provável escalação do Botafogo. Vamos, perfeito. Vamos já esboçar esse provável time do Botafogo, o time do Renato Paiva agora. Deixa eu ver que como tá você com colocou. o John no gol, na direita Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Aí aquela linha de defesa que já tá jogando, né? Só trocou o Bastos pelo Jair ali, né? Isso, É que o Bastos Bastos, pelo Jair. a questão física dele anda meio complicada, né? Então, em teoria, talvez pode disputar a posição, pelo que eu entendo. Né? Me metendo um pouco na provável é por aí situação. mesmo, perfeito. Mas a questão física do Bastos anda meio complicada, então por isso até a gente colocou o Jair aqui, né? Perfeito. Pode prosseguir. Marlon Freitas e Gregory, aí nenhuma novidade. O Savarino fazendo essa camisa 10, né? O meio-campo do Botafogo então permanece o mesmo para esse início de temporada. Arthur na direita. Já coloquei o Santi Rodrigues porque a expectativa é que ele de fato já estreie contra o Palmeiras, jogo que mudou de data, inclusive vai para o domingo, 4 horas da tarde. Já estreia contra o Palmeiras. Né? Então eu já coloquei ele no time titular porque vai ser, sem dúvida, diferente do Wendel, que a gente não colocou aqui, porque o Wendel só chega na metade do ano. Perfeito. Obviamente que ele chegando, ele... Alguém vai sair. Alguém vai sair. Isso aí você pode ter certeza. Mas a gente tá fazendo desse início do Brasileirão, então Isso. O Santi já pode estrear, então... E na frente, sem nenhuma discussão, Igor Jesus é um cara que, se bem abastecido, é que o Botafogo teve dificuldade nesse início. Até não tem um treinador, tudo isso que a gente já falou, tá? O time demorou para se encaixar. Mas ele bem abastecido, como foi ano passado, ele vai deitar e rolar, porque ele joga muita bola, cara. Ele é acima no futebol brasileiro. Treinador Renato Paiva, e aí eu coloquei 3 opções, né, no banco de reservas. Juan Cruz, Jefinho, Matheus Martins, acho que vão ser caras que vão fazer parte dessa rotação aí do Botafogo. Principalmente pra ponta direita, acredito ali, Principalmente pra que é a ponta dúvida, direita. né? Alguém pode tomar o lugar do Arthur ali. Eu não tenho
o Arthur não é um jogador que me brilha tanto os olhos. Eu acho que ele pode se encaixar num sistema mais como um coadjuvante do que protagonista. Sim. Mas o Matheus Martins, para mim, ficou devendo. Desde que ele chegou no Botafogo, minha expectativa com ele era outra. Acho que ele não cumpriu ainda com o que eu espero. O Jefinho também. O Jefinho se machucou ainda, né? É. Tem essa questão. E o Juan Cruz também. É um cara que chega com expectativa. Sim, mas até vamos valores ver. altos. Valores altos. Então, time Botafogo, cara, muito forte, tá? Muito forte. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Renato Paiva. Já dei minha impressão aqui que não era o nome que eu queria ver no Botafogo, mas entendo a escolha. É um cara que estava no Toluca, tem experiência internacional, já teve experiência no futebol brasileiro no Bahia. É português, né? Que agora português, tá na moda, né? Tá na moda. Já chega com a língua falando fluentemente, né? Isso, Português. Não tem muita adaptação, porque já passou pelo Brasil. De fato. Dito isso, qual é a sua expectativa do Botafogo? O que você acha que ele vai brigar nesse Brasileirão? Cara, eu coloquei o Botafogo como briga por título, tá? Essa é a minha expectativa do Botafogo. Botafogo, para mim, vai defender o título brasileiro. Depende um pouco do encaixe da equipe, né? De como a equipe vai se encaixar com o Renato. Mas eu imagino coisas boas, um futuro bem positivo para o Botafogo. Para mim, é briga pelo título brasileiro. Então já coloco o Botafogo aí como um dos favoritos. Apesar de que ainda tem muita coisa para se encaixar, né? Sim, mas mediante a tudo que fez... Tá na tela agora. Tá na tela. Briga pelo título. Mediante a tudo que fez ano passado, eu sigo o relator, acredito que briga pelo título. A gente elencou alguns times que brigavam pelo título, o Botafogo com certeza tá dentro deles, né? Tá nesse bolo Botafogo. Fechou, então. É isso. Se você gostou desse vídeo, acompanha aqui o WTV. A gente vai fazer de todos os 20 times aqui do Brasileirão. Então segue a gente, vem com a gente.